Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje falaremos exclusivamente de Gabriel Bortoleto, o piloto brasileiro que foi campeão da Fórmula 3 no último final de semana e que já está com seu destino traçado. Vai correr na Fórmula 2 no ano que vem, já está com a equipe acertada, só não foi divulgado ainda. E com isso, vamos tentar responder a uma pergunta que vocês sempre fazem aqui para mim, tanto nos comentários dos vídeos, quanto nas caixinhas de pergunta do Instagram, quanto também nas lives. Gabriel Bortoleto, ele vai chegar à Fórmula 1? Vamos tentar colocar os pontos aqui e tentar descobrir isso juntos. Com isso, também vamos falar sobre qual seria a melhor escolha para Gabriel Bortoleto correr no ano que vem. Como eu já disse, ele vai correr na Fórmula 2 e tem vários rumores sobre equipes onde ele pode correr. Uma surgiu, inclusive, nos últimos dias e tem uma que eu quero colocar aqui que ninguém falou ainda. Vamos falar sobre ela e as outras equipes também. Então, bora pro vídeo! Vamos então começar falando da Virtuose Racing. Essa equipe que surgiu nos últimos dias como possibilidade para o Gabriel Bortoleto, eu pessoalmente não acredito muito nela, porque atualmente ela não é uma equipe boa, mas no passado ela foi. Ela que foi criada em 2012 e desde 2019 está na Fórmula 2. E logo no início, pessoal, nos 3 primeiros anos dela, ela foi a segunda melhor equipe, ou seja, ela teve um bom rendimento. Infelizmente, ela não conseguiu levar um título de pilotos, mas conseguiu, com o Callum Ilott em 2020, o vice-campeonato de pilotos, e no ano anterior, 2019, e no ano seguinte, em 2021, conseguiu o terceiro lugar com o Luca Ghiotto em 2019 e com o Guan Yu Zhou em 2021. Vale lembrar que foi em 2021 que o brasileiro Felipe Drugovich correu nessa equipe também. Ele não foi bem, a gente sabe que ele foi realmente prejudicado dentro da Virtuose em pró do Guan Yu Zhou, ou seja, não foi uma boa experiência para o piloto brasileiro, só que desde então, pessoal, a Virtuose ela não tem tido bons resultados. Só para vocês verem, em 2022, o Durham foi o melhor piloto da equipe. Ficou em sexto no campeonato, não é uma posição ruim, mas a equipe ficou em sétimo, ficou entre as últimas. E neste ano, em 2023, ela atualmente está na sexta posição, muito graças ao Durham, que está em quarto no campeonato. Mas desde então, principalmente desde a época do Felipe Drugovich, essa equipe é uma equipe de um carro só. Então, caso o Bortoleto vá para a Virtuose, ele tem que ser considerado primeiro piloto. Ele tem que receber todas as atenções. Tem que ser ele de primeiro piloto e um outro ali só para levar dinheiro. Porque se não for dessa maneira, realmente a equipe não vai conseguir andar. E mesmo assim, ela não é uma equipe que consegue vencer campeonatos. Então, das 4 equipes que eu vou falar aqui para vocês hoje, essa aqui eu acho que é o pior caminho para o Gabriel Bortoleto. Ele não deve ir para a Virtuose. É o pior deles, claro. Ainda é melhor que uma Charrus, ainda é melhor que uma Campos. É um caminho que eu recomendo mais do que a Karen, mas no caso aqui dessas 4 que eu vou citar para vocês, é o pior caminho. E vamos ser sinceros, pessoal, Bortoleto é um piloto campeão, ganhou a Fórmula 3, ele tem que ir para uma equipe de ponta, não dá para uma equipe intermediária de jeito nenhum. Agora, vamos falar da equipe que está sendo mais comentada, que é a Arte Grand Prix. Ela que foi cravada pelo Litrão Sincerão, uma página no Instagram que revela alguma coisa sobre os pilotos, como a equipe que o Bortoleto iria sim correr no ano que vem, ela é uma das melhores opções para o piloto brasileiro. Fundada em 1991, está desde o início da Fórmula 2, quando começou com o nome de Fórmula 2, né? Ou seja, desde 2017 na categoria. E desde então, pessoal, ela tem tido os melhores resultados. Pelo menos na parte de consistência, ela tem sido a melhor. Ela já conseguiu levar 2 campeonatos de pilotos, não conseguiu nenhum de equipes, mas isso aqui vocês vão perceber que talvez não importe tanto pelo posicionamento dela, pelo posicionamento final dela no campeonato, e atualmente ela está levando o título tanto de equipe quanto de pilotos, que está com o Theo Pourchaire na liderança. Então, pessoal, para vocês verem, o pior resultado dela foi em 2020 e 2021, onde ela conseguiu 2 quintos lugares. Foi nessas 2 temporadas, 5º lugar. O George Russell foi campeão com ela, e também o Nick De Vries. Ambos foram campeões aí com a Arte. Nas outras temporadas, ela conseguiu na temporada de estreia um 4º lugar. Em 2018 foi 2º como equipes, em 2019 3º, depois tivemos os 2 quintos lugares em 2020 e em 2021.
2021 ela foi terceira colocada, lembrando que levou o Theo Pourchaire para o vice-campeonato, perdendo para o Drugovich, né, que foi muito bem, ou seja, a Arte estava bem no ano passado e, como eu disse, nessa temporada ela está indo muito bem, atualmente é a melhor equipe. Então, para o Bortoleto correr, a Arte é uma das equipes mais indicadas. Se ele realmente for correr lá, como muita gente está cravando, é o melhor caminho atualmente para o Gabriel Bortoleto. Prema Race, que até ano passado era Prema Power Team, mudou esse nome, não sei porquê. Ela é a equipe com os melhores resultados na Fórmula 2 e é a equipe mais tradicional das categorias de base. Ela foi criada em 1983, olha quanto tempo, há muito tempo atrás, e como eu disse, das equipes, ela que tem os melhores resultados. Ela já levou 3 pilotos a serem campeões da Fórmula 2, ou seja, desde 2017 ali, correndo na categoria, já levou 3 campeões, e já levou 2 vezes o campeonato de equipes. Então é uma equipe que costuma ter bons resultados, porém ela não é a mais constante deles. Por mais que na primeira temporada teve o Charles Leclerc como campeão, levou o vice-campeonato de equipes, daí depois, por exemplo, em 2018, ela pegou um 5º lugar e em 2019 veio o pior resultado dela. Ela conseguiu um 9º lugar no campeonato de equipes. Lembrando, pessoal, não é campeonato de construtores. Construtores é Fórmula 1 onde cada um constrói seu carro. Aqui é campeonato de equipes. E em 2019, pessoal, tirando o Sam Gellel, que realmente não é um bom piloto, correu por 2 anos na Prema, ainda tinha o Mick Schumacher. E mesmo assim, o Mick ficou na 12ª posição. Não foi um bom ano para a Prema. Então, ela é uma equipe que, por mais que consiga bons resultados, às vezes não consegue ser tão constantes. Ainda passa por aquela instabilidade em alguns anos com troca de piloto. Então isso pode ser algo negativo para o Gabriel Bortoleto. É a equipe que eu acreditava que ele fosse correr, mas tudo indica que realmente não é essa equipe. Eu acreditava que fosse a Prema justamente por conta do relacionamento do Bortoleto com os integrantes dessa equipe. Eles têm um relacionamento muito bom. O Bortoleto já correu pela Prema no passado na Fórmula 4 italiana. Só que depois desse 9º lugar no campeonato de equipes, ela conseguiu então os seus 2 campeonatos de equipes. Ficou de equipes e de pilotos. Em 2020 ela levou com o Mick Schumacher e em 2021 levou com o Oscar Piastri. Foi uma temporada, 2 temporadas perfeitas para a Prema com o melhor resultado possível. Só que daí chegou 2022, ela não teve um bom resultado. Ela teve o Dennis Hogger e o Ian Daruvala e não foram bem. Pegaram um 4º lugar, que se a gente for ver, não é um posicionamento horrível para uma equipe, mas para uma equipe tão tradicional como a Prema, realmente não podemos considerar um grande resultado. O Dennis Hauger foi 10º colocado e o Daruvala foi 7º, ou seja, eles não chegaram a brigar pelo título. Creio que seja mais por conta dos pilotos, porque nessa temporada nós já temos aí o Frederic Veste, que é um piloto que na temporada anterior passou dificuldade, só que com a Prema está disputando o título. É difícil ganhar, ele está na 2ª posição, o Theo Pourchaire está bem mais à frente dele e só temos mais uma etapa, então é difícil, mas de qualquer forma, 2º lugar para o Veste e também 2º lugar como equipes. E também temos aí o Oliver Bearman, que é o piloto jovem, que está aí para pegar experiência e está na 6ª colocação do campeonato, só que já teve 4 vitórias, não é nada ruim, então ano que vem o Bearman também muito provavelmente terá um rendimento ainda melhor. E por último temos a MP Motorsport. E essa equipe eu coloco como possibilidade, mesmo muita gente não falando dela. Porque é uma equipe que, se focar em apenas um carro, ela consegue entregar um bom resultado. Isso a gente viu com o Felipe Drugovich ano passado. Por mais que o carro seja mediano, o Felipe Drugovich conseguiu dar conta do recado. E tem que levar em conta que o Felipe Drugovich também é um piloto acima da média. Mas o Bortoleto eu também acredito nisso. Eu acredito que se ele se encaixar na MP Motorsport, se ele acaba correndo pela MP, ele vai conseguir um bom resultado. Dentre todas as equipes, é que tem o pior histórico. Em 2017, quando ela estreou na Fórmula 2, lembrando que é uma equipe que foi criada em 1995, já é bem antiga, desde 2017 na Fórmula 2. Em 2017, ela pegou um 6º lugar como equipes, em 2018, ela pegou um 8º lugar, em 2019 foi 7ª colocado, em 2020 foi 6º, 2021 foi 6º de novo, e no ano passado, 2022, ganhou o título com Felipe Drugovich e também levou o título de equipes. Então, Felipe Drugovich alcançou um patamar, levou a equipe a um patamar maior. Só que em 2023 a equipe está na 5ª colocação, tirando o ano aí do Drugovich, até agora é o melhor resultado da MP Motorsport, ou seja, teve uma evolução
interna realmente, e os pilotos Dennis Hauger na 8ª posição e o Daru Vala 12º. Eles não estão indo bem, não estão brigando pelo título nem de perto. O Dennis Hauger já venceu 2 e o Daru Vala não venceu nenhuma corrida. Essa eu acredito que seja uma equipe boa para o Bortoleto caso as outras fechem as portas, tá, pessoal? Mas se for para escolher alguma outra, preferia que fosse Art ou então Prema. Agora, vamos falar também de qual seria a melhor equipe em termos de rival, em termos de companheiro de equipe para o Gabriel Bortoleto, porque isso também, pessoal, é algo que interfere bastante, tá? Por exemplo, Prema, eu acreditaria se ele fosse correr junto com o Oliver Berman, que parece que não vai acontecer, porque o Kimi Antonelli parece que eles vão subir o piloto vão pular, né, sair da freca direto para a Fórmula 2, vai pular a Fórmula 3, ele correria ao lado do Berman, se não fosse isso. E o Berman acredito que seria um adversário bom para o Bortoleto, é um garoto jovem, um garoto bom, tem um grande potencial, mas acredito que o Bortoleto tem um talento ainda maior do que o dele. E com isso, eu acredito que o Berman, em relação aos outros pilotos que eu vou citar, ele não traria um trabalho, digamos, tão difícil. Eu acredito que com um carro em condições iguais, que a Prema consegue dar um carro igual para ambos os pilotos, eu acho que o Bortoleto iria conseguir superar o Berman. Agora, a Arte tem o Victor Martins, que vai continuar para o ano que vem. O Theo Pourchaire com certeza não fica. O Victor Martins é um grande piloto e ele gosta de desafio. Ele já bateu o Caio Collet no passado. Ele não está batendo o Theo Pourchaire porque o Theo Pourchaire tem uma grande experiência, mas é um piloto que na temporada que vem vai crescer bastante. Igual o Berman, mas eu acredito que ainda mais. Então, na Arte, eu acredito que se o Bortoleto cair ali, vai ser mais difícil do que se corresse pela Prema. Por mais que a Arte também consiga dar 2 carros iguais a ambos os pilotos. Virtuose. Essa, novamente, como eu disse, para mim é a pior equipe possível, porque não é uma equipe que consegue dar um carro igual a todos os pilotos, e o Bortoleto teria que ser considerado primeiro, porque vai correr ao lado do Durham, e o Durham não vai aceitar, se o Durham continuar, tá? O Durham não vai aceitar ser segundo piloto. O Virtuose vai ter que dar um carro igual para os dois, ou então para o Durham, que é mais experiente. O Bortoleto, primeiro ano, ia ficar à mercê ali na equipe. Então poderia ter um rendimento até similar ao do Drugovich no seu segundo ano de Fórmula 2 e muita gente começar a desacreditar do piloto brasileiro. Agora, a MP Motorsport é uma equipe que nesse caso indicaria sim, porque acredito tanto o Dennis Hauger quanto o Daru Vala não vão continuar, e mesmo que o Hauger continue, ele já demonstrou que não é um piloto para ser campeão da Fórmula 2. Então o Bortoleto chegando lá, sendo o principal piloto, mesmo com o Dennis Hauger com experiência junto dele, o Bortoleto com certeza iria superar o piloto norueguês. E qualquer outro piloto que coloque lá também. O Bortoleto acho que é muito superior. Então, nos casos, se ele correr ou por Arte ou por Prema, no caso, o melhor caminho seria a Arte. Se não tiver tantas condições ou portas fechadas, eu indicaria mais a MP Motorsport para o piloto brasileiro correr. Agora vamos tentar responder a pergunta que está no título desse vídeo, a principal pergunta do título desse vídeo. Gabriel Bortoleto vai chegar à Fórmula 1? Vou mostrar aqui, pessoal, 3 pontos que eu acredito serem suficientes para provar que o Bortoleto tem totais condições de chegar à Fórmula 1 e que isso, se ele conseguir os pontos da superlicença, pode se tornar até algo fácil para ele. Primeiramente, obviamente, o talento. O Bortoleto demonstrou na Fórmula 3 que é um piloto super agressivo, super inteligente, evoluiu demais em relação à freca. Agora vocês podem ver, ele tenta realizar uma ultrapassagem, mas ele pensa, não arrisca, freia se for necessário, dificilmente comete um erro. Ele só cometeu erro praticamente na última prova que aconteceu. Então, Bortoleto mostrou uma evolução muito grande, superando seus antigos rivais que antes batiam ele, e isso é um dos pontos. Mas a gente sabe que não só de talento vive um piloto. Um piloto tem que ter também, ó, caixa, tem que ter budget, tem que ter bufunfa. E o Gabriel Bortoleto, pessoal, dos pilotos brasileiros, ele tem. O pai dele, que é o Lincoln Oliveira, é um dos proprietários, se assim podemos dizer, de uma das empresas que investem na Stock Car, que investem na Vicar. Então podemos dizer que a família do Bortoleto é proprietária da Stock Car. Mas ele tem uma participação ali, e uma participação bem grande. Ou seja, eles têm recursos, pessoal. Então, eu acredito que se precisar, eles colocam o recurso e levam o Bortoleto para a Fórmula 1. Mais do que isso, eles vão conseguir investidores para levarem o Bortoleto para a Fórmula 1. A gente viu, inclusive, o Bortoleto sendo patrocinado nessa reta final da Fórmula 3 pelo Banco BRB. Isso já é o começo de um trabalho que está sendo feito
dentro ali da equipe do piloto brasileiro para colocá-lo na Fórmula 1. É algo bem trabalhado. E esse é o terceiro ponto que eu queria dizer para vocês do porquê eu acho que sim, Bortoleto, pegando a superlicença, chega na Fórmula 1 de maneira até fácil. A organização por trás do piloto brasileiro. Como vocês sabem, ele é assessorado pela agência do Alonso, que isso é um ponto positivo para ele, tem um campeão mundial da Fórmula 1 apoiando o piloto brasileiro, mas toda a organização do Bortoleto, o plano de carreira dele é muito detalhado, é muito bem feito, e isso também a gente pode falar. A família dele, o que eles fazem na Vicar, o que eles fazem na Stock Car, o trabalho é excelente. Então, eles sabem trabalhar com automobilismo. Então, eles têm, pelo menos, a organização para levar o Bortoleto até a Fórmula 1. E outra coisa também é a dedicação do piloto brasileiro. Eu nem ia citar esse ponto, mas teve uma corrida que ele mandou um vídeo release, né, para nós jornalistas, onde ele dizia que ficou 10 dias de treinamento em simulador. Pessoal, é muita coisa. E o Bortoleto está muito focado. Isso dá para perceber nos treinamentos dele, na dedicação. Ele treina na casa dele, treina na sede da equipe, isso durante essa temporada, né? E com certeza vai manter isso para o ano que vem. Ele é um piloto jovem, tem apenas 18 anos, tem tudo, pessoal, todas as ferramentas certinhas para ele chegar. Então, acredito sim, pessoal, que se não no ano que vem, não depois do ano que vem, né, 2025, acho que o primeiro ano de Fórmula 2 ele faz para se adaptar, e daí 2025 ele vai para o título e sobe para a Fórmula 1 no ano seguinte. Mas sim, Bortoleto para mim, ele estará na Fórmula 1. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acreditam que Bortoleto estará na Fórmula 1? E qual é a melhor equipe para ele entrar no ano que vem? Arte, Prema, se não tiver condições, MP Motorsport, Virtuose, desculpa pessoal, acho que não, mas eu quero saber de vocês, digam nos comentários. E se quiserem continuar ajudando os pilotos da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largada. Um grande abraço, pessoal, e até mais.